Estimados irmãos, então muito bom dia. É bom estarmos juntos na casa do Senhor. Já nos cumprimentamos todos, mas reparem que estamos com um novo ambiente, não é? As paredes já estão mais branquinhas, já não temos aquelas listas, não é? Exceto aqui deste lado, que ainda permanecem, mas realmente temos outro ambiente. E agradecemos realmente à Lúcia, ao João e à irmã Lina este trabalho realmente de terem preparado a parede para o casamento da Marta. Muito obrigado. Gostaria de dar alguns anúncios, transmitir alguns anúncios aos irmãos, nomeadamente relembrar realmente a reunião de oração e estudo bíblico que nós temos todas as quartas-feiras, às 21 via Zoom, e que tem sido realmente uma bênção podermos meditar na palavra e podermos interceder uns pelos outros. Tem sido muito bom realmente vermos as vitórias que o Senhor dá, porque é um momento realmente de partilha, é um momento em que falamos, expressamos realmente o que está no nosso coração e, inclusivamente, também temos momentos de louvor e adoração pelo que o Senhor tem feito. Por isso estamos realmente muito agradecidos ao Senhor por este tempo. Também temos o pastor Maurício e a irmã Lina a desenvolverem o grupo de intercessão. Pastor, não sei se quer ter uma palavrinha para os irmãos sobre, de certa forma, o trabalho que tem sido desenvolvido. Então, irmãos, todos os sábados, né, nós temos buscado às 6 da manhã, estamos em oração, eu e a irmã Lina. Graças a Deus que esse vez, né, temos compartilhado tanto os pedidos de oração das quartas-feiras, né, que os irmãos colocam, mas também outras questões, né, que, como diz, de modo geral, a igreja, temos orado pela igreja, temos orado pelas questões que estão para serem resolvidas, né, em relação à documentação. E temos apresentado vários pedidos, né, e os irmãos também ficam na liberdade de, se houver qualquer questão, né, que os irmãos tenham, né, e queiram, né, que seja percebido, né, os irmãos colocam, porque é um trabalho muito importante para a igreja. Acho que, né, quanto mais oração, né, melhor. Então, os irmãos, temos assim, buscado, né, fazer esse propósito, e contamos com os irmãos também que quiserem oração, é só nos dizer. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado pela partilha. E, obviamente, não podíamos esquecer dos aniversariantes, neste caso a Sheise. Querida, podes vir aqui à frente. Temos realmente muita alegria em poder celebrar o aniversário. Não esquecemos, obviamente, a irmã Sónia, que também fez anos, mas que, como os irmãos sabem, devido à doença do marido, do irmão Uli, tem sido impossível eles estarem connosco. É essa a razão porque realmente o casal já não está connosco. Mas realmente estamos muito felizes por ter a Geise connosco. Estamos muito felizes realmente por ver a família a aumentar. E neste caso, a barriguinha é sinal evidente de que estamos aqui quase. Falta muito, Geise, para o menino nascer. 4 meses. Não, isso passa num instante. O Filipe daqui por 4 meses já está com o biberon na mão. a dar o leitinho ao bebê, não é? Já sabemos que é um menino, não é? Não é? Graças a Deus. E já tem nome. Mateu. Muito bem. Mateu, não é? É Mateu, não é? Muito bem. Eu tenho um aluno também que se chama Mateu. Olha, aí está ela, a nossa princesa também aqui com a mamãe. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos entoar os parabéns para a nossa querida Geise e também lembrando em nosso coração a Sónia. Parabéns, na igreja, mais um ano.
Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, realmente pela vida que tu dás. Obrigado, Senhor, por mais um aniversário que a tua filha pôde comemorar. Te agradecemos, Senhor, porque tens estado realmente com a Jace, tens estado com a sua gravidez. Agradecemos-te, Senhor, pela forma como tens cuidado dela, da sua família. E te pedimos agora, Senhor, que a continues a abençoar, que a continues a proteger e a guardar, bem como ao seu filhinho que está a ser gerado, Pai, o Mateu. Que possas realmente providenciar, Senhor, a continuação de uma gravidez muito abençoada por Ti e que o parto, Pai, possa correr na perfeição. Amém. E o menino possa vir realmente, Senhor, com saúde, com vida e, Pai, perfeitinho para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Também te entregamos a Sónia nas Tuas mãos. Te pedimos que a abençoes, bem como ao seu marido, o nosso irmão Uli, que abençoes o trabalho que eles estão a desenvolver, Senhor, de evangelização ali naquela zona de Óbidos, que possas continuar a trabalhar através deles, Senhor, e que eles continuem a ser uma bênção onde quer que se encontram. Pai, te pedimos que nos dirijas no resto do culto, que desejamos que seja para a tua honra e glória e para engrandecimento do teu nome. Que possas estar com os trabalhos todos que forem efetuados. É o que te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E, amados irmãos, é com realmente agora reverência e em oração que vamos ficar ouvindo o prelúdio musical. E vamos abrir este momento com uma oração. Nosso grandioso Deus e Pai, nós queremos agradecer pela nossa presença aqui nesta manhã, Senhor. Engrandecer o Teu nome, Senhor, assim como Tu mereces, Pai. E nós queremos entregar este culto, Senhor, a Ti. Queremos, Senhor, louvar-Te, Senhor, da melhor maneira que nós queremos, Pai, e que damos graças a Ti todo o momento das nossas vidas, Senhor, porque És o Deus das nossas vidas e nós queremos realmente louvar-Te, Senhor, assim como Tu mereces, Pai. Te entregamos todo este trabalho nas Tuas mãos, que tudo que vamos fazer aqui é para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos então iniciar agora com uma leitura em Romanos 12, 1 a 8. Vou fazer a leitura. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo
digo a cada um de entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Vamos então, no seguimento desta leitura, cantar um hino que vamos entregar as nossas vidas a Deus para que Ele nos possa usar da maneira como é melhor para Ele e para nós. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela, perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração, todos os dias. E, quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme a tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel.
Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. E farei como que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa, que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: porque fez o Senhor assim, com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram ao Senhor, Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e prostraram a eles, e os serviram, por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Isto é dirigido às nossas vidas hoje em dia. Nós sabemos que devemos cumprir os mandamentos do nosso Deus e pô-las em prática nas nossas vidas para que tudo seja realmente levado da melhor maneira e que possamos ter uma vida mais suave no meio das tribulações, sentirmos a paz do nosso Deus. Iremos cantar agora um hino, no entanto vamos fazer o levantamento das ofertas.
agora ao nosso momento de intercessão. Isabela, faz favor. Bom dia. Bom dia. Hoje o Brasil missionária é Togo, é um pequeno país ocidental entre Gana, a oeste, Benin a leste e Burkina Faso ao norte, com costa no Golfo da Guiné do Sul. A capital é Lomé. O cristianismo é permitido, mas a Constituição garante liberdade religiosa e o país é oficialmente laico. Não há lei que proíba os cultos cristãos em igrejas presentes, especialmente católicas e protestantes. A perseguição não vem do governo, mas pode vir de contextos sociais e familiares. Bom, as orações são que os cristãos sejam fortalecidos na fé e de uma fé genuína, e também que olhem pela segurança dos cristãos ameaçados por militantes muçulmanos realmente algo. Nosso Deus e nosso Pai, nesta hora em que mais uma vez concentramos o nosso olhar nos países criação tua, Senhor, te entregamos o Togo e te pedimos, Senhor, que realmente estejas com os cristãos, Senhor, que se encontram nesse país. Tu sabes, Senhor, como realmente predomina a religião islâmica. E tu sabes, Senhor, como realmente não há muita tolerância para com os cristãos. Sabemos, Senhor, como realmente é difícil em países onde predomina a religião islâmica o teu povo realmente viver em segurança. Por isso te entregamos estes nossos irmãos. Te pedimos, Senhor, que os guardes e os protejas, Pai. Principalmente aquela guerrilha, a Fula, onde realmente aquelas pessoas, Senhor, têm procurado exterminar os cristãos. Te pedimos que os guardes e os protejas, Pai, e os abençoes. E que eles continuem, Senhor, a testemunhar de Ti. Sabemos, Senhor, que realmente é difícil, no meio de uma perseguição feroz, testemunhar de Ti. Mas te pedimos que lhes dês esta coragem, esta ousadia, para eles não se calarem e propagarem a Tua palavra. Ajuda-os a viverem realmente de maneira, Senhor, que te reflitam e possam realmente te espelhar e as pessoas à sua volta possam compreender a diferença que Tu fazes na vida de uma pessoa e assim muitos te venham a conhecer. Também te pedimos por nós, Senhor, que nos dês ousadia e coragem para testemunhar de Ti numa sociedade cada vez mais incrédula, cada vez mais secularizada, Senhor. Mas te pedimos que realmente o Teu Santo Espírito nos encha, Senhor, de fervor e de, Senhor, ousadia, a fim de podermos não só viver a Tua palavra e refleti-la, mas também com os nossos lábios de confessarmos, Senhor, publicamente. Ajuda-nos a sermos Te fiéis e que um dia, Senhor, quando Tu vieres, segunda vez, nos possas achar, Senhor, fiéis a Ti e realmente vivendo a Tua palavra e propagando o Teu Evangelho. Ajuda-nos, pois, é o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar continuidade com a leitura, cantar projetado. Pedir a nossa irmã Domicília, se podia fazer a leitura. Faz favor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofrendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra.
Antes de seguir com o nosso hino seguinte, vou fazer uma oração. Nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer, Senhor, realmente, Pai, todas as tuas misericórdias que tens derramado sobre as nossas vidas, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque podemos realmente, Senhor, fazer parte do teu rebanho, Deus. Agradecemos, Senhor, por ter o privilégio, Senhor, de compartilhar as nossas vidas, tanto espiritual como financeiro, Senhor, porque tu, Senhor, tens providenciado para as nossas vidas tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor. Queremos realmente ser bons administradores na tua casa, Senhor, e naquilo que o Senhor põe nas nossas mãos para administrar, Pai. Queremos, Senhor, realmente ser servos fiéis, Senhor. Pedimos, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, e a tua graça, tu possas tocar nas nossas vidas, Pai, para que nós possamos realmente ser filhos, Senhor, obedientes, Senhor, para fazer parte de todos os eventos e os serviços da tua casa, Pai. Podemos também levar boa nova àqueles que ainda desconhecem da tua palavra, Senhor. Obrigado por contribuir, Senhor. Que as ofertas que nós sempre levantamos aqui na tua casa, Pai, sejam bem administradas, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Porque é tudo aquilo que nós queremos fazer nas nossas vidas, Pai, é honrar o teu nome em tudo aquilo que fazemos na nossa vida, Pai. Agradecemos tudo em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos então enviar o nosso hino, em que nós realmente podemos ter segurança do nosso Deus e realmente fazer fazer a vontade dele nas nossas vidas diariamente. Cheio de graça.
confiança contigo, o nosso Deus que não falhará. Nosso pastor Maurício nos dirige em oração para que Deus prepare o coração de cada um de nós para receber a mensagem e para que esteja com o nosso pastor a ministrar a palavra. Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tudo. Obrigado por ter visto nos ajudado, Senhor. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor Deus, porque tu és um Deus que ouve, meu Pai, tu és um Deus que vê, tu és um Deus que fala conosco. Meu Pai, que o Senhor continue a conduzir, meu Pai, a cada momento desse culto. Meu Deus, abençoe, Jesus, o teu servo, pastor Pedro, que fala ensinar a tua palavra. Usa o teu servo nas tuas mãos, meu Pai, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz nesse momento, nós pedimos a ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos costumam partilhar com o Senhor em oração os vossos desejos? Sim, graças a Deus. É bom sinal. É sinal que temos comunhão com o Senhor. É sinal que realmente a nossa vida está em comunhão com Ele. É interessante ver que realmente é um prazer muito grande nós abrirmos o coração para Deus e saber que Ele nos ouve. Saber que Ele compreende os nossos desejos, saber que Ele compreende realmente os nossos anseios. E é muito bom saber que Ele, no seu devido tempo, atende à oração. Reparem que a maravilha da oração, e é talvez aqui que muitas pessoas realmente não conhecem e por isso mesmo pensam que é simplesmente falar, abrir a boca e falar, mas realmente a maravilha da oração é partilhar com o Senhor o que está dentro do nosso coração, o que vai cá dentro. E reparem que realmente a Bíblia está repleta de palavras de servos de Deus que abriram o seu coração e expressaram os seus anseios diante de Deus. E é curioso vermos que o capítulo de hoje, e se os irmãos tiverem a oportunidade de poder abrir as suas Bíblias em 2 de Samuel, capítulo 7, o capítulo de hoje realmente fala-nos sobre desejos e respostas a esses desejos. É fácil lidar com um não? Não é muito fácil. Até é interessante verificar que hoje em dia há muitas pedagogias e algumas também que eu não concordo absolutamente em nada. E uma delas é não se pode dizer não à criança. Bom, uma criança que vai crescendo e vai sendo habituada a ouvir só sim, um dia que tenha uma dificuldade na vida e ouça um não, é um terremoto na cabecinha daquela criança, não é? Infelizmente, nem todos realmente sabem lidar com o não. Mas é interessante vermos que entre desejos expressos em oração ao Senhor e respostas positivas, sim, e respostas negativas, nós podemos ter orientação sobre como lidar com a vontade de Deus. E eu convido-vos, irmãos, a ouvirem realmente o capítulo 7. Vamos ler todo o capítulo. Eu pedi ao pastor Maurício se seria possível o irmão fazermos a leitura do capítulo todo e depois iremos meditar na mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã. Por favor, pastor. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo:
vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, e todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falasse a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus, por causa da tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nos nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fosse resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo essas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo que tu resgataste do Egito, descendendo as nações e seus deuses, estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Deus, ao Senhor Deus, quanto a essa palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da tua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se, o Senhor dos Exércitos é o Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste a teu servo esta revelação, dizendo, edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te essa oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo esse bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Podemos ver, portanto, como realmente Davi teve este desejo. Davi estava realmente já numa posição de rei sobre Israel. Davi estava a viver já exatamente numa casa bastante aprazível, um palácio, uma casa de cedros,
Reparem, irmãos, portanto, que ele estava num palácio com a melhor madeira possível, a madeira de cedro. Uma madeira realmente muito apreciada pela qualidade da mesma. E a verdade é que ele é confrontado com exatamente o local de adoração e de culto ao Senhor, que era dentro de cortinas, como diz o versículo 2. Ele olha e constata como é possível eu viver no luxo e a casa do Senhor ser uma casa realmente constituída por cortinas. Simplesmente cortinas. Como é possível? Isto não é possível, isto não é justo. Reparem como Davi sente realmente no seu coração o desejo de alterar a situação e de permitir que o local de culto ao Senhor seja um local digno. Isto realmente faz-nos compreender o coração de Davi. Davi amava o Senhor e desejava o melhor para o Senhor. Isto faz-nos compreender como é um exemplo a seguir o desejo de nós vermos realmente o melhor para a casa do Senhor, o melhor para o Senhor. E observem como Natã, o profeta do Senhor da altura, diz para Davi fazer conforme está no teu coração. Versículo 3. Porque o Senhor é contigo. Ou seja, Davi devia realmente executar o que Deus tinha posto no coração, porque era obra de Deus. Para Natã não havia dúvida. O que estava o rei a expressar vinha de Deus. Era algo que Deus tinha posto no seu coração. E como profeta do Senhor, ele reconhecia isso e dizia a Davi: vai e faz conforme está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Parece que está tudo muito bem encaminhado para realmente termos uma alteração no local de culto ao Senhor. Mas eis que Deus surpreende. E a nós também, muitas vezes, quando pensamos que as coisas estão claramente já definidas, e está tudo bem. E Deus de repente surpreende-nos e diz assim: olha, não é bem assim. Não é isso exatamente que eu quero. E não é este o tempo certo. Reparem como Deus está no controle de todas as coisas. E é isto que deve existir sempre na nossa vida. Deus deve estar sempre no controle de todas as coisas. O conselho do profeta foi bom em dar incentivo a Davi. Mas reparem como Deus, que está no controle de todas as coisas que acontecem na vida de Davi, porque o Senhor é com ele, Deus vai intervir através do profeta e vai dizer exatamente o seguinte: vai e diz a meu servo, a Davi, versículo 5, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? E Deus abre e conta tudo o que aconteceu, exatamente desde os tempos do Egito, da peregrinação pelo deserto, até ao momento em que Israel estava exatamente a ser agora uma nação. Uma nação. Observem como Deus aponta e diz: não é o tempo. E não és tu. É difícil ouvir um não. É difícil compreender que Deus tem outros planos que surgiram no nosso coração, que parece que o Senhor pôs no nosso coração. Mas há um motivo pelo qual Deus tinha realmente um tempo determinado diferente do de Davi. Observem como a nossa vida muitas vezes determina exatamente o que vem a seguir. E eu vou pedir à Marta, por favor, que me leia em 1 de Crônicas, capítulo 22, o versículo 8,
E depois, no capítulo 28, o versículo 3, temos aqui a chave para o porquê de Davi não edificar a casa do Senhor. Pronto, 1 Crônicas 22, 8. Mas veio a mim esta palavra do Senhor. Você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. 1 Crônicas 28. Versículo 3. Mas Deus me disse, você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. A vida de Davi não estava exatamente de acordo com o mandamento do Senhor: não matarás. É um facto. Davi foi um homem guerreiro. Um homem que, se os irmãos bem se lembram do primeiro livro de Samuel, habitou com os filisteus e fazia incursões, matando cada vez mais filisteus que estavam distantes, exterminando completamente aldeias. Para que não houvesse testemunho, tinha sido ele, Davi, a matá-los. E assim ele habitava entre os filisteus com segurança, mentindo, dizendo que tinha ido em incursões contra o povo de Israel, quando na realidade era contra o povo dos filisteus. Reparem, irmãos, como realmente a nossa conduta, a nossa vida, a nossa observância dos mandamentos do Senhor determina muitas vezes o que Deus quer e o que Deus tem para nós. Para Davi não era exatamente aquilo que o Senhor tinha determinado. Deus não tinha determinado que realmente um homem que tivesse as mãos sujas de sangue edificasse agora uma casa em adoração ao seu nome. Não era ele. Mas reparem, Deus não fica pelo não. Deus também tem aqui uma revelação extraordinária para Davi. E observem como Deus sabia exatamente o que queria com Davi. E é maravilhoso vermos que neste capítulo Deus vai estabelecer uma aliança com Davi que vai ter implicações por toda a eternidade. E observem como no versículo 8 nós temos Deus a dizer que o chamou exatamente de uma posição bastante humilde, pastor de ovelhas, para se tornar o quê? Rei sobre Israel. Deus escolheu a ele o mais improvável de todos, o filho mais novo da família, aquele que tinha a posição mais humilde, pastor, para ser exatamente o rei de Israel. E mais, Deus, no versículo 9, diz-nos que foi com ele que exatamente o protegeu e o abençoou, destruindo os inimigos, e que fez com que ele se tornasse um homem com grande nome. Isto é significativo para os israelitas. Os irmãos sabem que os israelitas são daqueles povos que têm as linhagens mais bem definidas à face da terra. Eles têm a lista completa da família, desde os tempos mais recuados até ao presente. Eles preocupam-se com realmente saber a sua ascendência. Eles têm esta preocupação. Daí que qualquer israelita saiba de quem é que ele é descendente. E reparem, irmãos, que o nome da família é algo muito importante. Tanto que não é de estranhar, quando nós lemos os textos bíblicos, que eles digam fulano tal, filho de não sei quem. Ou seja, a própria Bíblia revela-nos como é importante o nome. O nome tem muito significado. O nome, para nós hoje, o nome é escolhido consoante soa bem, não é? Soa bem Pedro. Soa melhor ainda Pedro Daniel. Então os meus pais puseram o nome Pedro Daniel. Mas reparem, irmãos, para os israelitas, a questão do nome revelava o tipo de pessoa
que tipo de pessoa ela era, o que é que se esperava dele. E reparem, irmãos, para Davi, este exaltar e chamar pelo grande nome dos grandes cá na terra, era significativo, porque revelava que ele iria ser uma pessoa importante, usada por Deus. Mas nós temos em Gênesis 12:2 exatamente algo importante sobre isto. Marta, por favor, Gênesis 12:2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Já com Abraão, Deus referiu que engrandeceria o seu nome. Deus realmente tinha este plano para Abraão. E reparem como a promessa cumpriu-se. Hoje é o nome Abraão, ainda hoje é falado, mencionado e conhecido de muitos. Tal como Davi, o rei Davi. A importância do nome está realmente aqui claramente mencionada. Mas mais, Deus também prometeu a Davi que prepararia lugar para o seu povo. Versículo 10. Nós podemos ver como Deus estava a revelar a Davi que não só o iria usar e iria ser uma bênção para muitas nações, como também o próprio povo do Senhor teria um lugar. O que é que isto significa para um rei? Algo muito importante. Deus estabeleceria exatamente a terra para o seu povo. Tal como tinha prometido a Abraão, Deus iria cumprir e Deus iria estabelecer aquela terra para ser a terra do povo de Israel. Ou seja, Davi tinha a certeza de que Deus estabeleceria toda a terra para ele e para o seu povo. Para um rei, isto é algo significativo. Saber que o seu povo tem a terra bem definida, as fronteiras bem delineadas, está bem protegido, é uma segurança tremenda. Podemos compreender que o Senhor estava a revelar a Davi que iria cumprir tudo o que já tinha estabelecido com Abraão e que iria ser exatamente a terra concedida a Israel para que habitasse lá e tivesse ali lugar de descanso. Mas os inimigos não o atormentariam mais. Reparem como Deus estava no versículo 11 a dar o descanso a Davi de todos os seus inimigos. Que paz! Observem como isto dá-nos paz. Deus está a garantir paz na vida de Davi. E se nós pensarmos bem, se o Senhor é o príncipe da paz, é o Senhor da paz, nós compreendemos que é graças à sua presença na nossa vida que nós temos assegurada a paz. O que Deus estava a dizer a Davi é que graças a ele, Davi seria uma bênção, graças ao Senhor, Davi teria segurança, teria uma terra, graças ao Senhor, Davi teria paz. Ou seja, os seus inimigos não iriam estar constantemente a guerrear com ele. E para nós, o que é que isto significa? Para nós hoje, o que é que significa tudo isto? Significa muito. Porque significa que Deus, que foi com Davi, e Deus que não faz acepção de pessoas, está connosco também a assegurar-nos que com Ele nós podemos ser uma bênção nesta terra, nós podemos ter segurança nesta terra e nós podemos ter paz com Ele. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Observem como Jesus veio reforçar exatamente isto, que com Ele nós temos paz. Mas, se tudo isto já não era suficiente
para Davi poder realmente agradecer ao Senhor, o Senhor ainda diz-lhe mais que dele, Davi, estabelecerei o seu reino. E da semente que vem de Davi, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. E este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Ou seja, Deus estava a prometer a Davi que a descendência dele, nomeadamente o seu filho Salomão, seria quem edificaria o templo. Para um pai, saber que Deus está com a sua descendência é algo que traz-nos bastante prazer, alegria. Ou seja, eu posso, como pai hoje, saber que Deus está comigo, mas Deus também está com os meus filhos. E eu sei que Deus vai cuidar deles. Para Davi, saber que o Senhor estava com ele e iria estar também com a sua descendência, e mais, iria estabelecer o seu reino, ou seja, iria consolidar o seu reino com Salomão, e iria exatamente trazer a edificação da casa e o trono para sempre, seria algo de impensável. Para Davi e para qualquer ser humano, isto era uma notícia extraordinária. A linhagem nunca acabaria. O que é que Deus está aqui a dizer? Que era através de Davi que viria aquele ungido, aquele escolhido, Jesus Cristo, que iria reinar para todo o sempre. Esta promessa de Deus a Davi tinha implicações messiânicas. Tinha implicações não só para o seu tempo, mas para toda a eternidade. Jesus veio da descendência de Davi exatamente para reinar para todo o sempre. Isto tem um impacto tremendo. Davi não compreendeu, naquela altura, o impacto que isto iria ter a nível mundial. Porque não era só aquela fronteirazinha de Israel que estava a ser definida. O que estava a ser definido era que o Senhor Jesus iria reinar sobre a terra para todo o sempre, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esta mensagem teve um impacto tal na vida de Davi, que Davi não se conteve e teve uma oração. Observem que do versículo 18 em diante, nós temos a reação de Davi às boas novas. A esta extraordinária revelação de Deus. E a pergunta que eu vos faço é a seguinte, irmãos. Como é que nós reagimos muitas vezes quando temos boas notícias? Muitos com certeza fazem festa. Epá, que grande oportunidade que eu agora tenho para fazer aqui uma jantarada, um almoço, não é? Fazemos uma grande festa. Outros realmente vão para a rua e começam a contar a todo mundo a boa nova que tiveram. Mas reparem que nós crentes, muitas vezes o que fazemos é orar. Quando eu esta semana tive a confirmação realmente de que o tal casal jovenzinho brasileiro tinha tido a certeza do financiamento, eu disse à Lúcia, à minha esposa, vamos orar, porque já está garantida mesmo o negócio. A qualquer momento iremos fazer a escritura. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque eles tiveram financiamento. Então fomos orar, agradecer a Deus a boa nova. Reparem, irmãos, não há dúvida que cada pessoa lida conforme tem. Eu ouvi o testemunho de uma pessoa do Pego, lá da zona de Abrantes, que lhe saiu 3 vezes, eu não quero mentir-vos, irmãos, mas eu acho que tinha sido o Totoloto, na altura era o Totoloto, saiu 3 vezes. Ele celebrou tantas vezes com os amigos, jantaradas, que ainda hoje há um testemunho disto. A casa que ele começou a edificar nunca acabou. Quando nós vamos à entrada do Pego, vimos uma grande casa, mas
infelizmente nunca foi edificada. Porquê? Porque o Senhor estourou o dinheiro todo em almoços e jantares com os amigos. E eu, quando vi aquela casa, eu cheguei a perguntar às pessoas, mas aquela casa ali à entrada do centro, tão bonita, toda térrea, uma casa de sonho. Mas nunca acabaram. O que é que aconteceu? Aquele senhor saiu 3 vezes o totoloto, mas depois perdeu-se a cabecinha dele. Infelizmente, deu-se para juntar-se com amigos e gastar tudo em almoços e jantares. Ainda hoje a casa está lá a testemunhar isto. Reparem, irmãos, nós realmente temos maneiras de reagir a boas novas, não é? Mas observem o que Davi fez. Versículo 18. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor. Primeiro lugar, não procurou amigos, não procurou o profeta Natã, não procurou família, procurou o Senhor, a fonte da boa nova. Ele foi diretamente para Deus, a fonte da boa nova, e o que é que ele disse? Quem sou eu, Senhor Jeová? Qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? Ou seja, ele teve uma atitude de humildade. Ele reconheceu que ele era um simples pastor. Eu não passava de um moço mais novo da família. Eu não passava de um pastorzinho que os pais e os irmãos mandavam lá para o campo pastorear o rebanho. Quem sou eu para receber esta boa nova? Quem sou eu para ter sido escolhido para ser rei do teu povo, Senhor? Quem sou eu? E nós? Já pensámos muitas vezes realmente em perguntar ao Senhor, Senhor, que maravilha que é ter-te como Pai. Quem sou eu para me ter escolhido, Senhor? Para me teres tocado? Para me ter escolhido para ser teu filho? Quem sou eu? Para me teres abençoado, me teres dado uma família, me teres dado tanta coisa boa. Coração humilde é um coração que reconhece a nossa pequenez perante a grandeza de Deus e a bênção de Deus. A bênção, o favor imerecido, que nós reconhecemos que não fazemos nada, nem somos nada, nem ninguém para merecer aquele favor, aquela graça, mas que Deus continuamente dá. Nós reconhecemos a nossa pequenez quando compreendemos que nada somos nesta vida. Em que situação se sentiram mais impotentes, irmãos? Eu confesso-vos, foi numa altura em que eu estava a ir para a escola e tinha as aulas ao sábado de manhã. Nos meus tempos havia aulas ao sábado de manhã. E ia ter um teste e o meu pai ia no seu minizinho a acelerar bastante naquela descida. E um senhor estava a lavar o carro junto a um fontanário. E o detergente, aquilo tudo, com a curva e com a descida, e o meu pai a acelerar com o minizinho dele, fez com que o carro começasse a andar aos peões, e fosse direto para aquelas placas de betão de antigamente, do Portugal da velha guarda. Os irmãos brasileiros, perdoem-me, mas os irmãos não são desse tempo tão remoto, os irmãos brasileiros. Mas os irmãos, como por exemplo nós que somos da velha guarda, sabemos o que eram as placas de betão. Eu vi a placa de betão a vir, não, porque a placa não se moveu, foi o carro. Eu vi o carro a ir direitinho para ela e aquilo a ir direito para a minha cabeça. Eu só tive tempo de me aproximar do meu pai e puxar-me todo para o lado do meu pai, o condutor. E foi quando o carro bateu violentamente naquela placa de betão e se dobrou todo. Se eu não tivesse tido, pela graça de Deus, aquele gesto de me aproximar do meu pai e me encostar todo ao meu pai, eu tinha levado com a placa na cabeça, tinha-me desfeito completamente. Impotência. Não poder fazer nada. A impotência, a sensação de que não somos nada nesta vida, de um momento para o outro, a nossa vida passa à nossa frente e parece que vai desaparecer,
revela como nós não controlamos nada nesta vida. Não somos nada. Davi começou por humildade perante Deus, mas mais, Davi reconheceu a omnisciência de Deus. Reparem como ele reconheceu Deus na sua vida. Versículo 20. E o que mais te falará ainda, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. Davi reconheceu que o Senhor o conhecia melhor do que ele próprio. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez e a grandeza de Deus, nós reconhecemos como Deus sabe tanta coisa a nosso respeito, que nós próprios muitas vezes ficamos surpreendidos connosco mesmo. Olha, eu não esperava isto até de mim. Eu não esperava reagir assim. Olha, graças a Deus, até já consegui reagir assim. Ficamos surpresos connosco mesmos. Reparem, Davi reconhecia a omnisciência de Deus, reconhecia que Deus estava na sua vida e o conhecia muito bem. Mas a benignidade de Deus, a benignidade de Deus é algo extraordinário, porque faz-nos ver como Deus olha para nós sempre a nosso favor, sempre para o nosso bem. Reparem que o versículo 21 diz-nos isso. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. A boa nova de Deus faz-nos reconhecer como realmente Ele é o Senhor de todo o bem na nossa vida. É o Senhor que faz todo o bem em nós. E é Ele, exatamente pelo seu coração, que revela essa bondade e tem esse amor para connosco. Este amor faz Deus mover-se e faz Deus agir para o nosso bem quando nós não merecemos por causa do nosso pecado. Mas Davi não só reconhece isto, mas adora. Davi adora nesta oração. Davi tem um momento de adoração e louvor. Reparem que o momento de adoração está no versículo 22. Quando Davi diz, portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. A adoração de que Deus é o único que merece realmente a nossa adoração, porque só Ele existe. E o louvor está claramente expresso nos versículos 23 e 24. Marta, seria possível ler os versículos 23 e 24? O louvor de Davi está aqui pela forma como Deus age na vida dos seus. Em quem ministrará o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso. Realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses diante desta mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste Israel do teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. A obra de Deus na vida do seu povo é extraordinária. Se Davi já estava realmente com esta humildade, com a consciência da presença de Deus na sua vida, a certeza da benignidade de Deus que se movia pelo seu grande amor, que o conduziu a adorar e a louvar, Davi também reconheceu a fidelidade de Deus. E observem que o versículo 25 revela-nos realmente a fidelidade de Deus. Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faz como tens falado. Tu és fiel, Senhor, para fazer exatamente como prometeste. Davi tinha esta confiança em Deus, que o levou exatamente a esta adoração, a este louvor, a esta oração e a reconhecer como Deus é verdadeiro e não há nele nada de falso. Agora, pois, versículo 28, Senhor Jeová, Tu és o mesmo Deus e as Tuas palavras são verdade
e tens falado a teu servo este bem. Boas novas, no meio de uma situação em que não és tu a edificar o templo, Davi poderia ter reagido de maneira diferente. Mas reparem como, ao ouvir como Deus iria agir através da sua descendência, iria marcar a sua presença na linhagem de Davi para todo o sempre, através de Jesus, e a obra que Deus iria realizar através de Salomão e especificamente através de Jesus na humanidade, foi uma notícia tão surpreendente e tão boa que Davi não se conteve naquela oração. Davi realmente expressou claramente como Deus era o Senhor da sua vida. Irmãos, há uma pergunta que se faz depois de lermos este texto. Como reagiríamos nós? Ninguém sabe exatamente como reagiria. Ninguém tem a certeza. Dependeria daquele momento. Mas uma coisa é certa. Quando Deus opera grandes coisas na nossa vida, quando nós reconhecemos, também agradecemos, adoramos, louvamos pela sua obra, também nos ajoelhamos como Davi. Eu penso que este exemplo de Davi leva-nos a compreender como a gratidão é tão importante na vida do crente. Temos sido abençoados. Todos nós aqui presentes temos sido abençoados por Deus. É inquestionável olhar para trás. É inquestionável ver a presença de Deus. Mas agradecer tem de ser uma constante na nossa vida. Agradecer, ser gratos, reconhecer a sua soberania, reconhecer a sua presença, reconhecer quem Ele é, adorá-lo, louvá-lo pelo que Ele faz, tem de ser uma constante. Porque o cristão não pode, de maneira nenhuma, ficar indiferente à obra de Deus na sua vida. Que possamos cultivar a gratidão e reconhecer realmente como o Senhor tem sido tão bom para nós. Que assim seja. A nossa mensagem, não há dúvida que nós podemos dizer que realmente Deus cuida de nós. Temos a certeza que o nosso Pai está constantemente cuidando das nossas vidas e nós possamos realmente ser fiéis e responder e obedecer aquilo que Ele tem para nós. Vamos então entoar o hino, Deus cuida, Deus cuidará. Cuidará
experimentar. Deus cuidará de nós em cada dia, proverá. Sim, cuidará de nós. Deus cuidará de Oh, glória, glória a Deus. Nós sabemos realmente que o nosso Deus está a cuidar de nós e não duvidamos disso nunca. Porque realmente o nosso Pai cuida realmente. Obrigada, Deus, por este grande momento que nós podemos sentir realmente que o nosso Deus, depois da mensagem que ouvimos, não temos dúvida que o nosso Deus está cuidando de nós e que nós possamos continuar com esta nossa fé, ir em frente avante, porque a vitória é do nosso Deus, a vitória é nossa, sempre, não desistir e não desanimar. Crente desanima, que é normal, somos humanos, mas sabemos que o nosso Deus é o poderoso. Vai ser e vamos agora finalizar com a nossa oração final. O nosso pastor faz favor. Nosso Deus e nosso Pai, muito te agradecemos realmente, Senhor, pela tua fidelidade, tal como Davi expressou na oração a tua fidelidade, Senhor, o teu cuidado, ó Pai, a tua omnisciência, Senhor. Obrigado porque estamos seguros nas tuas mãos, Senhor, porque sabemos, Pai, que a obra realmente é tua, Senhor. Nós somos simplesmente o veículo dessa obra maravilhosa. Ajuda-nos realmente a testemunhar de Ti diariamente, Senhor, a ter a ousadia para falar, para viver a Tua palavra, para a expressar com todo o nosso ser. E Te pedimos, Senhor, que cuides realmente de nós nesta semana, que dirijas tudo, Senhor, conforme Te apraz. E Te pedimos, Pai, que realmente continues a cuidar da Tua igreja, Senhor, que cada um, ó Senhor, abençoa e fala realmente crescer, não só em conhecimento, mas também em número, para a Tua honra e a Tua glória. Te entregamos tudo nas Tuas mãos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Amém. Vamos então possamos louvar nos nossos corações. O nosso Deus realmente tem cuidado.